façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, você pode clicar no like. Já tem bastante gente nos assistindo, já tem mais de 1000 pessoas rapidamente nos assistindo. Então, deixa eu explicar algo absolutamente bombástico que aconteceu com vocês. É algo que eu estou razoavelmente envolvido nos últimos dias. Vocês devem ter acompanhado que desde ontem o Rumble do Alan dos Santos havia sido bloqueado. O Rumble, se você não sabe o que é o Rumble, deveria saber. O Rumble se escreve Rumbler, né? Eles são um concorrente do YouTube, mas foi uma empresa fundada pelo Chris Pavlovski com o mote da liberdade de expressão, tá? O Rumble foi criado com a proposta da liberdade de expressão. Depois o Rumble comprou o Locals, que foi criado pelo Dave Rubin e pelo Asaf Lev. Foram empresas... O que acontecia? Aqui nos Estados Unidos, a grande censura, o governo é proibido de censurar os indivíduos. Então a censura nos Estados Unidos ela acontece de forma um pouco diferente no Brasil. No Brasil, aqui nos Estados Unidos, a censura vem principalmente das redes sociais. São as ideologias ou as expressões dos donos, dos governantes, mas informalmente, a FBI, essa coisa de deep state que a gente viu no Twitter faz, mas são as empresas de mídia social, muitas vezes pela ideologia dos seus funcionários e pelos seus donos, que bloqueiam os criadores de conteúdo. Então esse era um problema que existia nos Estados Unidos, e para isso o Rumble foi criado, para ter um lugar onde as pessoas que estavam sendo proibidas de usarem o YouTube tivessem o seu lugar para falar. Foi uma empresa fundada com esse objetivo. Só que eles se depararam com um problema diferente no Brasil. Porque quando nós brasileiros sofremos a censura, essa censura não vem necessariamente só das empresas de tecnologia. Sim, elas também são censoras. Eu sofri várias sanções no YouTube, antes, inclusive, de ter sofrido com Alexandre de Moraes, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a principal censura que existe no Brasil é o do Alexandre de Moraes, a ponto das empresas de redes sociais, que são baita censoras, recorrerem das decisões do Alexandre e falarem assim: opa, peraí, aí você está indo muito, muito longe, aí você está indo longe demais. Pois bem, uma dessas coisas que eles fizeram foi, nos últimos dias, enviar uma ordem ao Rumble, dizendo: olha, vocês têm X horas para removerem o conteúdo do Alan dos Santos em todo o território nacional. Esta é a mesma ordem que eu, Paulo, que todas as redes sociais haviam recebido a respeito de mim, Paulo. Exatamente não, mas quase exatamente há um ano atrás, no dia 30 de dezembro do ano passado. Chega uma ordem do Alexandre, uma canetada, dizendo: ou você remove ou você vai tomar tal multa. No caso do Rumble, que já havia recebido repetidas ordens dessas, eles receberam uma ordem final: ou vocês derrubam a conta do Alan dos Santos, ou nós vamos retirar vocês do Brasil. E aí, essa foi uma discussão. Eu não trabalho no Rumble, eu não tenho não devo falar nada em nome do Rumble, não tenho esse poder, não tenho essa prerrogativa, não tenho como falar em nome deles, mas o Alan dos Santos saiu e o Rumble naquele momento tomou uma decisão imediata ali, porque tinha 2 horas para cumprir, em derrubar a conta do Alan. E aí muitos de vocês, com enorme razão, vieram aqui na minha plataforma me criticar e me cobrar, na verdade. Falando: Paulo, você promoveu o Rumble o tempo inteiro. Você falou que o Rumble era uma opção confiável. O Locals, que é uma subsidiária do Rumble, uma empresa não subsidiária, mas controlada pelo Rumble, você pede para as pessoas apoiarem você no Locals e apoiarem o Locals.
você está promovendo essa plataforma. E aí, quando chega, na hora que o Alan mais precisa, a plataforma bloqueia, eles vão ceder à censura. O que é isso? É uma cobrança legítima. Essa cobrança que vocês me fizeram ontem, eu tinha feito também aos donos da plataforma. Porque eu, Paulo, pessoalmente, virei e perguntei ao dono, ao CEO, o Chris Pavlovski. Falei, Chris, no Brasil vocês vão receber ordens do Alexandre. O que vocês vão fazer? E ele me respondeu na época, Paulo, nós operamos debaixo da lei americana. Essa é a lei que nós seguimos. Então, esse era o mote deles. Então, quando vocês vieram me cobrar com uma certa razão. Paulo, você não disse que esses caras eram para valer? E eu falei, eu conheço os donos, eu já conversei com eles, e vários executivos, etc. Quando veio essa decisão, eu tive a mesma postura que vocês. Eu fui lá e cobrei e critiquei a ele. E falei assim, olha, isso aí é um absurdo. Ou vocês estão defendendo a liberdade de expressão, vocês são só mais um. Como, por exemplo, o Twitter, que diz que defende a liberdade de expressão, mas, no final das contas, cede às ordens do Alexandre. Meu perfil com 1.400.000 pessoas está bloqueado. Né? Então, nós fizemos algumas ligações, eles tiveram lá as decisões deles internas, das quais eu não participo, mas o que eu procurei explicar a eles é que, olha, se vocês cedem, vocês têm dois cenários agora. Vocês cedem ao Alexandre e removem o Alan, não tem ordem de remoção do meu conteúdo, então eu fico bem na fita, mas o Alan se ferra, e amanhã vem uma ordem para o Monark, depois da manhã vem uma ordem para mim, depois para o Constantino, depois para o criador tal, e o Rumble é castrado. Ou vocês desafiam a ordem do Alexandre e não cumprem, e ele vai derrubar o Rumble no Brasil. Não tem caminho fácil. Só que se você cede para o Alexandre, o ditador do país A, o ditador do país B, o ditador do país C, todos vão fazer a mesma coisa com você. Não se negocia com terroristas, foi o que eu disse, que era a minha opinião. E eu fiquei extremamente surpreso quando eu recebi hoje mais cedo a ligação dizendo, olha, Paulo, nós queríamos que você fosse o primeiro a saber que nós decidimos encerrar o acesso de brasileiros ao Rumble até que essa decisão seja reconsiderada. Nós não vamos negociar com terroristas. Eles não usaram essas palavras exatamente. Aliás, logo depois, e eu vou dividir aqui com vocês, eles publicaram, algumas horas depois, a decisão, e ela se tornou pública, e agora eu posso dizer para vocês. E aí disse aqui o Chris Pavlovski, que é o criador e CEO do Rumble. Eu não serei intimidado por um governo estrangeiro exigindo a censura do Rumble aos seus criadores. Essa é a minha declaração a respeito de estar desligando o Brasil. E aí ele publicou aqui a declaração. Recentemente, vou abrir aqui para vocês, recentemente, os tribunais brasileiros, e deveriam ser especificamente o Alexandre de Moraes, exigiu que nós removêssemos certos criadores do Rumble. Ele não quer nominar aqui o Alan dos Santos, mas é o Alan dos Santos. Como parte da nossa missão, e eu estou dizendo não porque me disseram, mas é porque eu, obviamente, se vocês virem, foi o Alan que ficou fora do ar. Como parte da nossa missão de restaurar uma internet livre e aberta, nós nos comprometemos a não criar metas móveis em relação às nossas políticas. Nós nos comprometemos a não sermos hipócritas, a mudar o discurso de acordo com a conveniência. Usuários com visões impopulares são livres para acessar a nossa plataforma sob os mesmos termos que os nossos milhões de outros usuários. Assim, nós decidimos
desabilitar o acesso do Rumble para os usuários no Brasil, enquanto nós desafiamos, nós recorremos, nós contestamos a legalidade das exigências das cortes brasileiras. Nós estamos desapontados pelas decisões que podem ter causado o povo brasileiro a perda do acesso de uma ampla gama de conteúdos no Rumble. Essa ação não terá efeito material no nosso negócio, mas nós esperamos que as cortes brasileiras reconsiderem as suas decisões para que nós possamos restaurar, restabelecer os nossos serviços logo. Essa é a declaração do Chris. E, por um acaso, eu abri aqui uma notícia do Locals, mas não deveria. Bom, vamos por partes aqui. Deixa eu só banir um usuário chato aqui. O Rumble é hoje visto na comunidade internacional como referência em liberdade de expressão. Eles são o grande concorrente do YouTube. Eles são a grande... eles não estarem no Brasil é uma demonstração indiscutível de que o Brasil não vive mais uma democracia. É uma demonstração indiscutível de que o Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites da legalidade em torno de uma vendetta pessoal, de um problema pessoal, de uma picuinha pessoal que ele tem com Alan dos Santos. Eu, Paulo, sou extremamente prejudicado pela decisão do Rumble, mas eu apoiei integralmente. Se eu não puder decidir contra os meus próprios interesses em busca do que é certo e moral, então eu não valho nada. E eu estou extremamente admirado pelo tamanho do culhão dos caras do Rumble. Extremamente admirado. Realmente, o que eu disse lá atrás de que são pessoas comprometidas com a liberdade de expressão, eles são comprometidos com a liberdade de expressão. Eu espero, de verdade, que o Elon Musk veja e faça a mesma coisa. Eu espero que o Telegram veja e faça a mesma coisa. Mas, Paulo, aí a gente no Brasil vai ficar sem poder acessar o conteúdo. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. A esta altura do campeonato, ou você já aprendeu a usar VPN, ou você está na intranet, mas na internet. O Brasil já tem mais de 1.000 sites bloqueados. Na semana passada, o Alexandre de Moraes assinou um convênio com a Anatel, onde ele aperta um botão e derruba um site na internet. Não mais uma ordem com oficial de justiça. Até quando isso vai continuar? Espera aí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.